Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos estudar Moisés, capítulo número 7. E nós vamos aprender várias coisas juntos. E uma das coisas que nós vamos ver e aprender juntos é sobre Sião. Se fala muito em Sião, uno de coração, mas o que é realmente estabelecer uma Sião? Como se estabelece uma Sião? Como começa isso? Uma outra coisa que nós vamos ver sobre a diferença de transfiguração para transladação. Ser transladado e ser transfigurado são coisas diferentes. Também vamos ver uma parte do plano de salvação, algo específico, fez parte do plano e está registrado nas Escrituras também. E vamos ver sobre vários ensinamentos importantes do profeta Enoque e algumas coisas que nós recebemos como revelação para então nós podermos estar aprendendo sobre a doutrina de uma forma profunda e para fazer escolhas melhores. Espero que vocês possam gostar desse vídeo e vamos aprender juntos. Então, amigos e amigas, hoje nós vamos então aprender sobre o capítulo de Moisés, número 7. O estudo Vem e Segue-me. Espero que vocês possam gostar desse estudo e que eu possa compartilhar coisas que possam ajudá-los e auxiliá-los em seus estudos pessoais também. Lembrando a importância daqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, ative o sininho e também compartilhe com os seus amigos e as pessoas que você gostaria, ok? Então, nós vamos ver algumas coisas importantes sobre um assunto de como nós podemos, porque esse é um capítulo que fala muito de Sião, e nós precisamos entender esse processo, como nós podemos estabelecer Sião. Vamos entender que a palavra estabelecer, ela é muito mais do que crescer. Crescer é uma coisa que pode acontecer. Nós podemos, por exemplo, batizar muitas pessoas, crescer com o número de batismos, mas ainda assim não estaremos às vezes estabelecendo a igreja com isso. Por isso que as pessoas precisam ser ensinadas, precisam conhecer a igreja, precisam realmente saber o que a igreja espera, o que o Senhor espera de cada um deles, se eles aceitarem o compromisso de fazer convênios, iniciando pelos convênios batismais. Estabelecer a igreja são atitudes, são comportamentos. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então, Sião, que nós possamos entender, não se trata apenas de um lugar que nós temos que buscar, como eu gosto muito de um filme antigo chamado Horizonte Perdido, que é um avião que cai no meio das neves e eles vão parar numa cidade chamada, na verdade, Shangri-La. E depois uma das pessoas que estavam lá vai embora e ele quer voltar lá para encontrar Shangri-La. Ele encontra no final e tudo mais. Então, na verdade, Sião não é uma cidade que nós estamos procurando para fazer parte. Mas Sião é algo que nós estamos estabelecendo ou buscando estabelecer. Sião, em primeiro lugar, começa com o indivíduo. Então, se eu quero levar Sião numa comunidade, na igreja, isso deve começar comigo, mais a minha casa, a minha família. Aí a nossa família vai levar Sião para a unidade, para a ala vai se tornar Sião, aí uma outra ala vizinha também vai se juntar e se tornar Sião, aí a estaca se torna Sião, as estacas vizinhas se tornam Sião, até que uma cidade toda. Então esse, de uma visão geral, é o que Enoque fez. Ele não pegou uma cidade com pessoas comprometidas somente, com pessoas boas, com unos de coração. Ele pegou uma cidade cheia de pessoas que muitos pensavam de uma forma, outros de outra, e ele teve que ensinar essas pessoas, e as pessoas tiveram que desejar ser melhor, mudar, se arrepender e assim por diante. Então nós vamos ver algumas características de o que aconteceu com a cidade de Enoque, e não é diferente se nós quisermos estabelecer Sião também. Então uma das coisas que nós vemos é
e nós podemos seguir aqui, é do versículo 12 a 19, ali, que nós vamos identificar características de como estabelecer uma Sião. No versículo 12, a primeira característica que nós identificamos é arrependimento. Então, as pessoas de Sião são pessoas que sempre se lembram de se arrepender. Arrependimento, conforme o guia de estudo, não é somente para as coisas erradas, mas arrependimento é uma mudança de coração, é nós estarmos alinhados totalmente com a vontade de Deus. Então, esse é um dos itens. O outro item nós encontramos no versículo 13. Diz, e tão grande era a fé que possuía Enoque e o povo de Enoque. Então, outra característica para se estabelecer Sião é que as pessoas precisam buscar desenvolver a fé. Fé não é algo que cresce da noite para o dia. Precisa ser exercitada, desenvolvida, para então cada vez mais podermos realmente exercer essa fé. O terceiro está no versículo 14. Inimigos estremecerão por causa das pessoas terríveis de Sião. Então diz que o temor dos inimigos do povo de Deus. O que seria pessoas terríveis? Eu gosto muito de uma definição de Doutrina e Convênios na seção número 64. Nós vamos encontrar aqui uma definição do que é esses homens e mulheres terríveis que o Senhor espera que sejamos. Claro que essa palavra terrível é no bom sentido, né? Então nós vamos ver que aqui ele está falando de Sião, né? Então são os 3 últimos versículos da seção número 64. Então no 41 ele começa a dizer, pois eis que vos digo que Sião florescerá e a glória do Senhor estará sobre ela. Então, quando Sião está sendo estabelecida, florescerá, ou ela vai ter mudanças positivas, né? E diz que o Senhor, a glória dele vai estar sobre Sião. No 42 ele diz, e será um estandarte para o povo, e a ela virão de todas as nações debaixo do céu. Então, Sião, que vamos lembrar, não é só um local. Sião é, na verdade, um estado de espírito, é um desejo de ter um comportamento mais elevado possível. É o desejo de ser melhor, ser mais honesto, ser mais justo, mais reto. Isso é estabelecer Sião, ou ser Sião. Então isso começa individualmente, né? E quando nos tornamos Sião, o Senhor diz aqui que vai ser um estandarte. O estandarte seria uma espécie de uma bandeira, né? Como nós lembramos do capitão Moroni, que fez o estandarte. E ele convidou as pessoas, né, a poderem realmente serem a favor da família, defender a família e assim por diante. Então, na verdade, este estandarte seria uma resposta do Senhor para o mundo, para as pessoas que, infelizmente, não acreditam mais na família, não acreditam mais em coisas que são elevadas a serem feitas. E aí ele diz, e chegará o dia, no 43, que é o último versículo, e chegará o dia que as nações da terra, olha só, ele está falando em âmbito de nações, estremecerão por causa dela quem? Sião, porque eles vão saber que tem pessoas lá, que são pessoas que são fiéis ao que acreditam, fazem o melhor, e aí diz, e temerão por causa de seus homens terríveis, o Senhor disse o amém. Então esses homens, e quando a Escritura fala homens, também, claro, se refere às mulheres, e que nós precisamos ser homens e mulheres terríveis. O que seria ser terrível? É alguém querer fazer com que você desvie o seu caminho, o seu rumo, que você está certo de que está caminhando na direção de Deus. E muitas pessoas dizem, nem adianta, aquela pessoa ela é terrível, ela não muda a escolha que ela já fez, seguir a Deus, ser fiel e tudo mais. Então, o terrível no bom sentido é isso. Então, as pessoas vão saber que tem pessoas terríveis, são pessoas fiéis, são pessoas que não mudam por politicagem, ou aquela coisa da política da boa vizinhança, agradar a todos, como nós falamos em alguns vídeos anteriores. Tem pessoas que estão vivendo no mundo querendo agradar a Deus sem ofender o diabo. E é impossível isso, né?
Então, se nós quisermos agradar a Deus, a gente vai estar totalmente num caminho diferente da oposição. No versículo 15 diz que Deus lutará a luta dessas pessoas que querem estabelecer Sião. Então, os inimigos, lá no versículo 15, fala que o povo que lutava contra Deus, né? E Deus então vai contra eles, ou seja, Deus vai lutar essa luta por nós. No versículo 16 diz que as pessoas que estão estabelecidas em Sião vivem em retidão constantemente. Então, lá no final do 16 ele vai, e eles viveram em retidão. Então é constante, é algo que não é por acaso, um momento aqui, um momento lá. No versículo 17, fala o temor do Senhor por causa de Sião. O temor do Senhor por causa de Sião não é a palavra medo, né? O temor não é medo de Deus, mas é respeito às coisas sagradas. Então quem faz convênios, entende a responsabilidade, entende o significado sagrado disso tudo, ele respeita e ele vai querer seguir, ele vai querer fazer o melhor. Então, o temor do Senhor é um dos aspectos também daqueles que estão estabelecendo Sião. No 18, propriamente dito, explica que Sião são os unos ou os puros de coração. Então, são as pessoas que têm o mesmo objetivo de serem melhores, de serem honestos, de ajudar os outros, né? Estando bem também. No versículo 19, então, aí ele fala que Enoque continuou pregando em retidão. Esse continuou, nós podemos também entender, identificar, que é perseverar. E nós sabemos que a chave de tudo que fazemos, nesse caminho que estamos procurando fazer o melhor para voltar para esse Deus, a chave maior é perseverar até o fim. Então, esses são alguns aspectos ou características daqueles que estão estabelecendo Sião. Primeiro, o indivíduo com a família, para depois levar isso para fora, ou para a comunidade, ou na igreja, e assim por diante. E uma coisa importante também, de que a gente precisa compreender, é que Sião é um local onde existem pessoas justas e retas. Então não é só uma cidade, né? Mas são pessoas que fazem dessa cidade ser Sião. As pessoas do mundo só vão procurar Sião, ou a cidade santa, se houver santos retos e verdadeiros nessa cidade, Sião. Então, que as pessoas possam encontrar, né, na igreja, no nosso lar, a diferença do mundo hoje, infelizmente, que está caminhando para cada vez mais para uma tragédia espiritual. Então, que possamos ser a resposta do Senhor ao mundo, de que ainda tem pessoas fiéis, que preservam família, né? O próximo assunto que eu gostaria de tratar aqui é sobre a diferença de ser transladado e ser transfigurado. Parece que as palavras se casam, né? Mas são diferentes no aspecto da ação. Então, no versículo 21, diz lá que aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra, e ele olhou, e eis que Sião, com o correr do tempo, foi arrebatado ao céu. Então vamos lembrar aqui que ele está dizendo com o correr do tempo, ou seja, Sião não se estabelece de um dia para o outro. Leva-se tempo, leva-se padrões, leva-se, por exemplo, decisões de mudança para poder se estabelecer a Sião. Então vamos ver o que um dos profetas da igreja nos ensinou sobre isso. Então, as pessoas que foram levadas para o céu sem provar a morte foram transladadas. Então, isso é a diferença. Então, o presidente Joseph Fielding Smith explicou: os seres transladados ainda são mortais e terão que passar pela experiência, né, da morte, ou seja, a separação do espírito com o corpo. Mas ela será instantânea, no piscar de olhos, né? Porque as pessoas da cidade de Enoque, Elias, o profeta, e outras pessoas que receberam essa grande bênção na antiguidade, antes da vinda de Nosso Senhor, não podiam ter recebido a ressurreição, porque o primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo, né? Ou a mudança da mortalidade para a imortalidade. Porque Nosso Senhor ainda não tinha pago a dívida que nos livra da mortalidade e nos concede a ressurreição. Então o Senhor providenciou um meio para que essas pessoas justas
ficassem de uma forma segura. Então elas são transladadas, ou seja, elas não morrem. E o profeta José Smith, ele esclareceu algo que às vezes muitas pessoas ensinam de forma equivocada. Algumas pessoas, quando leem e veem pessoas que foram transladadas, elas falam que eles já foram ou voltaram à presença de Deus, estão no reino celestial. E o profeta José Smith, então, ensinou corretamente isso, dizendo: muitos suponham que a doutrina da transladação pregava que os homens eram levados imediatamente à presença de Deus, e há uma plenitude eterna. Porém, essa ideia é falsa. Okay? Então ele explica: o lugar onde habito é segundo a ordem terrestre. Então, como nós sabemos aqui na Terra, nós estamos na glória celestial. As pessoas que são transladadas, que já foram ou serão, ela passa da glória celeste para a glória terrestrial. E a fim de que fossem anjos ministradores em muitos planetas. Deus separou um lugar para esses indivíduos, que todavia não alcançaram uma plenitude tão grande como os que ressuscitaram dos mortos. Isso depois de Cristo, claro, né? Então nós vemos isso nas próprias escrituras. O livro de Mórmon, por exemplo, ele tem terceiro Nef 28, que é um exemplo muito bom sobre isso, e aqui fala sobre os 3 nefitas. Muitas pessoas às vezes perguntam, né, sobre a situação dos 3 nefitas. Então nós vamos ver em terceiro Nef 28, o Senhor, quando lá no capítulo 11, terceiro Nef em diante, foi quando o Senhor visitou as Américas, e ele estava aqui com os nefitas, e os discípulos dele, os 12 discípulos nefitas estavam aqui, e um deles é esses 3 nefitas, os 3 nefitas. Aí diz aqui no versículo 5, e o coração deles entristeceu-se, porque no 4 o Senhor perguntou para ele: o que vocês desejam de mim? E aí entristeceu-se o coração deles, porque eles não se atreviam a dizer o que eles desejavam. E o Senhor já conhecia o coração deles. No 6 diz então que o Senhor disse para eles: olha, conheço os vossos pensamentos e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério, antes que eu fosse levantado pelos judeus, ele desejou de mim. Então ele falou: eu sei o que vocês querem. Vocês não gostariam de morrer, vocês gostariam de continuar o trabalho sem morrer. E foi o que João pediu também. Então aí João amado foi transladado. E assim os nefitas também tiveram o mesmo desejo. Então é isso que eles queriam. E o Senhor então proporcionou segundo o desejo deles, e eles tinham fé, né? Muitas pessoas às vezes perguntam quem são os 3 nefitas. Nós sabemos que são um dos 12 discípulos que o Senhor constituiu no hemisfério ocidental, ou os 12 discípulos nefitas. E esses 12, 3 são esses que escolheram não morrer. Então no versículo 25 diz o seguinte, que Nef, que era um dos discípulos, dos 12, ele estava para escrever o nome deles. Então diz lá: eis que eu estava prestes a escrever os nomes daqueles que não queriam provar a morte, mas o Senhor me proibiu, portanto não os escrevo, porque estão escondidos do mundo. Então o Senhor não autorizou. Talvez, a gente sabe o nome dos 12, né? Está lá no capítulo 19, versículo 4 de terceiro Nef, está o nome dos 12 lá. Então é um desses 12, são os 3 nefitas que foram transladados. Muito cuidado, aqui tem um princípio, né, que às vezes, pela experiência um pouco na igreja, muitas vezes acontece uma situação. Eu já servi como presidente de estaca, e eu sei que quando o presidente de estaca vai mudar uma presidência, normalmente é anunciado uma semana ou 2 antes, em preparação para aquela conferência e tudo mais. E infelizmente tem alguns membros que às vezes fazem uma coisa que nós chamamos de bolão espiritual, né? E ficam apostando ou tentando adivinhar quem vai ser o novo presidente da estaca. E é interessante que existe um princípio aqui, que isso é algo que nós temos que tomar cuidado, né? A gente deve, se nós não fazemos parte do processo, deixa nas mãos de quem tem as chaves para isso. Normalmente, quando se muda uma presidência da estaca, são designados 2 membros do Coro dos 70, né? E eles vêm, eles presidem e fazem as entrevistas, e por revelação eles então chamam um novo presidente de estaca. Na verdade, nem essas autoridades sabem quem é.
ou quem vai ser chamado. Eles têm que, por revelação, eles têm que estar prontos em jejum, né, com as entrevistas e tudo, receber revelação para saber quem daqueles homens, dentro daquela área geográfica da estaca, o Senhor escolheu para ser o presidente da estaca naquele momento. Talvez tenha muitos bons homens e bons nomes, mas só um vai poder ser o presidente. Então é isso que eles têm que identificar através de uma revelação, sabendo quem o Senhor quer naquele momento. Nós vemos isso em vários exemplos, mesmo no Velho Testamento, em umas aulas no futuro nós vamos aprender esse processo, eu vou falar um pouco mais detalhado. Uma outra pergunta que as pessoas fazem sobre os nefitas é se nós podemos vê-los. Então lá em 3º Nef 28, versículo 30 diz: e são como os anjos de Deus, e se orarem ao Pai em nome de Jesus, poderão mostrar-se a qualquer homem que lhes pareça conveniente. E claro, com propósito, não é porque a pessoa, ao bel prazer de um indivíduo, ele, eu quero saber e vai acontecer. Então existe um propósito, tem que ter uma razão, o Senhor vai aprovar, e aí se eles aparecerem a uma pessoa, eles vão estar lá com propósito, de ministrar, a divertir e de fazer algo que esse foi o objetivo de eles aparecerem de uma forma conveniente. E também alguns perguntam como é que funciona essa transladação, essa glória, essa mudança de glória, né? Então, do versículo 36 ao 40, aqui o próprio Nef disse que ele estava pensando, ele estava meditando sobre o assunto, ele estava escrevendo e registrando, e no versículo 36 diz: e agora eis que a respeito do que disse concernente àqueles que o Senhor escolheu, sim, os 3 que foram arrebatados aos céus, que eu não sabia se tinham sido purificados na mortalidade para a imortalidade. Então ele falou: olha, eu não sei o que aconteceu, como é que é essa mudança, né, que o Senhor permitiu para eles. E aí diz aqui: mas eis que depois de haver escrito, inquiri isso do Senhor. Então ele perguntou, se o Senhor dissesse: olha, não é da sua conta, né, o Senhor não responderia, ou não é importante você saber, mas o Senhor acabou revelando, talvez pelo nível de fé, e para que ele pudesse ter um entendimento também e pudesse até explicar para nós, né? Então ele disse: inquiri isso do Senhor, e ele afirmou-me que foi necessário que no corpo deles, dos 3 nefitas, se operasse uma mudança, sem a qual seria necessário que eles provassem a morte. Portanto, para que não provassem a morte, houve uma transformação no corpo deles, a fim de que não sofressem dores e nem penas, a não ser pelos pecados do mundo. E no 39 diz: ora, essa transformação não foi igual à que se verificará no último dia, mas houve neles uma transformação, para que Satanás não tivesse poder sobre eles, para que não pudesse tentá-los, e foram santificados na carne. No vídeo anterior que eu falei sobre o convênio do batismo e o que representa, não é? A água, o espírito e o sangue, né? E lá diz que pelo sangue sois santificados. Então aqui diz: eles foram santificados na carne, a fim de que se tornassem santos e não pudessem ser retidos pelos poderes da terra. E no 40, então, ele diz: e nesse estado deviam permanecer até o dia do juízo de Cristo. Então eles iriam viver dessa forma e vão até que Cristo venha, e aí eles vão ter aquela morte, porque todos que foram transladados não morreram, mas vão ter que morrer, faz parte do processo, só que é uma morte rápida, como diz na Escritura, um piscar de olhos. A pessoa vai passar pelo processo, ela morre e imediatamente ela ressurge. Lembrando então que a diferença entre a transfiguração e a transladação, então vamos lembrar, Pedro, Tiago e João, no Novo Testamento, fala que eles estiveram no altar com Cristo e eles foram transfigurados. Lá fala a transfiguração, né? Ou seja, eles primeiro precisam entrar na glória para poder ver as coisas celestiais. Essa é uma das evidências de que a narração do profeta José Smith é real e verdadeira. Quando ele diz que viu o Pai e o Filho, na narração ele diz que primeiro uma luz desceu sobre ele, cobriu ele. Então ele foi transfigurado, não transladado, mas transfigurado. Ou seja, ele teve que primeiro
entrar naquela glória, naquela luz, para poder suportar e poder ver e receber as instruções e poder ver as coisas celestiais como aconteceu. Já a transfiguração é um processo que vai acontecer, como Nefe explica, terceiro Nefe 28, de que é uma transformação que vai ter no corpo para que a pessoa não morra e ela consiga viver até Cristo voltar, ou até o momento em que for determinado que ela tenha a morte instantânea, morre e ressuscita imediatamente. Então essa é a diferença. Então, transfigurar, nós vamos ver várias experiências na Escritura de pessoas que foram transfiguradas. Elas entraram na glória para poder terem visões celestiais. Mas depois aquilo, na verdade, cessou e ela continua como uma pessoa normal. Ok? O outro assunto que eu gostaria de tratar aqui conosco, de acordo com as Escrituras, lá em Moisés 7, 38 e 39, nós vamos ver aqui que diz: mas eis que estes que teus olhos contemplam perecerão nos dilúvios, e eis que os encarcerarei, uma prisão preparei para eles. Então aqui, Enoque, vamos lembrar que o Senhor estava proporcionando a ele estava também transfigurado, né? Porque ele tinha que entrar na glória de Deus para que pudesse conseguir ver todas essas coisas que o Senhor proporcionou para ele. Ele viu desde a criação até o final do mundo também. E ele diz aqui que ele viu, então, lembra que Enoque é antes do dilúvio, né? Mas ele já viu o que iria acontecer. Então diz aqui que eles contemplaram aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Então imagine, Noé ficou 120 anos pregando sobre o dilúvio, chamando ao arrependimento, e só 8 se salvaram, né? Então, mas o Senhor falou que a esses eu encarcerei, né? Ele diz lá, e uma prisão eu preparei para eles. Só continuando 39, e aquele que escolhi implorou diante de minha face, portanto, ele sofre pelos pecados deles, desde que se arrepende no dia que o meu escolhido voltar para mim. E até esse dia eles estarão em tormento. Ou seja, aqui é um detalhe que é exatamente o plano de salvação. E se nós formos ver, ele está dizendo, aqueles que vão sofrer nessa prisão, né, desde que se arrependam no dia em que o meu escolhido voltar para mim. Então vamos lembrar aqui o plano de salvação, começando lá pela pré-existência, nós viemos lá, viemos para a terra ganhar um corpo, mas antes nós passamos por um véu chamado véu do esquecimento. Por quê? Porque lá na pré-existência nós vivíamos pelo conhecimento. Nós víamos, andávamos com Deus, falávamos com Deus, né? E na terra, o Senhor é uma forma dele nos provar, como ele disse, que ia nos mandar aqui para nos provar, e nós temos que viver através da fé, da obediência aos mandamentos. Lembrando, nós falamos no vídeo, não é obediência cega, é obediência por conhecimento ou fé. Por isso que nós viemos para a terra também desenvolver a fé. Porque lá na pré-existência nós tínhamos conhecimento. A gente não precisava exercer fé porque nós víamos, nós estávamos lá vendo tudo. Mas na terra nós temos que muitas coisas que nós não entendemos, em parte nós conhecemos, e o que não conhecemos, exercitamos a fé. E aí viemos para a terra, ganhamos um corpo, e no plano de Deus, então, como diz aqui, o Senhor proporcionou uma prisão, né? Ele diz aqui, ó, lá no versículo 38, uma prisão preparei para eles. Então nós sabemos que é o mundo espiritual, que é dividido, tem o paraíso e a prisão. O paraíso são aqueles que morreram antes de Cristo, pessoas justas, então eles foram também para o mundo espiritual, então eles estão num lugar reservado chamado paraíso. E também no mundo espiritual as pessoas que morreram antes de Cristo, antes dele ir lá, né, a primeira vez, os iníquos, né, esses que não quiseram ser obedientes e tudo mais, foram para a prisão, não podiam estar junto com justos também. Então, nós aprendemos no plano, então, dessa divisão, e nós falamos isso no vídeo anterior também um pouco. Então, vamos lembrar que todos nós vamos morrer. Então, o nosso corpo vai ser enterrado e o nosso espírito vai lá para o mundo espiritual, para o paraíso. Então, vamos lembrar que quando nós chegarmos lá, nós vamos estar em espírito, aguardando o nosso momento de ressuscitarmos. Então, aqui na verdade, se nós formos ver a seção 138,
Vamos lembrar que essa sessão é uma revelação que foi dada ao profeta, que na época era o presidente da igreja, o presidente Joseph F. Smith. E em 1918 ele recebeu uma revelação que nós conhecemos como a revelação do mundo espiritual, como é que as coisas acontecem lá. Então ele pôde dizer, lembrar que Joseph F. Smith ele era filho de Harry Smith. E aí diz que ele estava meditando as escrituras, né? Ele estava, diz lá no versículo 1 e 2, né? Meditando sobre a escritura e refletindo sobre o grande sacrifício expiatório. Então ele estava estudando profundamente. Lá no versículo 7 a 10, ele repete a escritura que nós conhecemos, 1 Pedro 3, 18 a 20 e 4, 6, onde diz que o evangelho foi pregado aos espíritos em prisão, né? Então imagine, já na época o próprio apóstolo Pedro estava falando disso, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então lembrando que Jesus Cristo, ele foi o primeiro a ir lá, quando ele morreu, no versículo 27 da sessão número 138, o presidente Joseph Smith, por revelação, explicou isso. Mas seu ministério entre os que estavam mortos foi limitado ao curto período compreendido entre a crucificação e sua ressurreição. Então, quando Jesus Cristo morreu, e até ele ressuscitar, foram 3 dias. Nesses 3 dias, ele foi no mundo espiritual. Então, ele ficou 3 dias lá. Como diz aqui, foi um curto período que ele ficou lá. Agora, também essa revelação moderna do mundo dos espíritos nos revela, no versículo 29, ele diz lá, enquanto refletia meus olhos foram abertos, e meu entendimento vivificado. E aí ele diz, e percebi que o Senhor não se dirigira em pessoa aos iníquos, e aos rebeldes que haviam rejeitado a verdade a fim de ensiná-los. Então, quando Jesus Cristo apareceu, ele só apareceu na parte do paraíso. Ele não foi na prisão. A questão de que as pessoas que estavam na prisão eram iníquas e não podiam, lógico, ter a presença do Senhor lá. Então, o Senhor apareceu no paraíso para os justos que estavam lá aguardando, porque eles não tinham como sair de lá. A primeira pessoa que ia aparecer lá e abrir a porta da pregação do evangelho aos mortos ou no mundo espiritual foi Jesus Cristo. Então ele foi lá, aí no versículo 30 diz, mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade e comissionou-os para levar a luz do evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o evangelho pregado aos mortos. Então Cristo foi lá, ele organizou um grupo específico, comissionou, autorizou eles, e agora vocês vão lá na prisão e vão pregar o evangelho para essas pessoas lá. Então, nós, na verdade, ou aqueles que foram escolhidos, foram lá para a prisão, mas Jesus Cristo não foi. Então, por quê? Ele preparou esse grupo que já estava no paraíso e disse, é assim que vocês vão pregar o evangelho para eles. Então, lembrando da importância desse momento no plano de salvação, que o Senhor dá oportunidade para todas as pessoas, né? Então, é por isso que ele repete a escritura, se nós formos ver em 1 Pedro 3, 18 a 20, no 18 fala, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Em 1 Pedro 4, 6, ele revela, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Então, dessa forma, o Senhor fez isso. Ele organizou um grupo, treinou esse grupo, e como diz lá no versículo da sessão número 138, no 29 e 30, né? Mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder. Então, com certeza eram poderosos missionários, né? E aí o Senhor falou, olha, agora vocês vão lá na prisão e vamos dar início à pregação do evangelho aos mortos. E aí, a partir daí, hoje, todas as pessoas que morrem e vão para o mundo espiritual recebem o evangelho dessa forma,
por pessoas que já estão lá autorizadas e comissionadas para isso. Então, eu espero que nós possamos ter aprendido, ou ampliado mais a nossa visão em relação a isso. E para encerrar essa primeira parte da aula, dessa semana do Vem Segue, Moisés capítulo 7, então lembrando que daqui 2, 3 dias vai ser colocado o vídeo da continuação dessa aula até os últimos versículos do capítulo de Moisés capítulo 7. Temos muitas coisas para aprender ainda e eu vou deixar para o próximo vídeo. Espero que você possa ter gostado e aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com as pessoas e avisem desse curso do Vem Segue-me e lembrando, deixando claro, em meu nome inclusive, de que não é a única forma de estudar as designações do Vem Segue-me ou de entender e identificar princípios aplicados. Eu apenas estou compartilhando o meu estudo pessoal, espero que possa auxiliá-los, ajudá-los em seu estudo pessoal e possa acrescentar alguma coisa. Então, eu espero que vocês possam ter apreciado essa parte do estudo e vamos continuar no outro vídeo. Até o próximo vídeo.